volta no seu rádio, meu irmão, minha irmã, 3 horas e 29 minutos. 3 e 29, já pegou a sua Bíblia? Pegou? Então corre aí, ó, Êxodo capítulo 20, versículos 22, tá? Êxodo capítulo 20, versículos 22. Vamos estudar a lei do Senhor. A lei do Senhor vai muito além dos 10 mandamentos. Vamos juntos ouvir a palavra de Deus? É hora da meditação na palavra de Deus. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Então, meu irmão, vamos juntos? Êxodo capítulo 20, versículo 22. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel: vocês viram o que eu lhes falei lá do céu. Não me coloquem no meio de deuses de ouro e prata. Não façam para você deuses de ouro. Façam para mim um altar de terra, para oferecer sobre ele seus holocaustos e sacrifícios de comunhão, ovelhas e bois. Nos lugares onde eu quiser lembrar o meu nome, virei a você e o abençoarei. Se você construir um altar de pedra para mim, não faça com pedras lavradas, porque você estaria profanando a pedra com o cinzel. Não suba as escadas até o meu altar, para que a sua nudez não apareça. São estas as normas que você promulgará para o povo. Quando você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano ele sairá livre, sem pagar nada. Se veio sozinho, sozinho sairá. Se era casado, a esposa sairá com ele. Se o patrão der a ele uma esposa e esta tiver filhos e filhas, a esposa e os filhos pertencerão ao patrão, e o escravo partirá sozinho. Se o escravo disser: gosto do meu patrão, da minha mulher e dos meus filhos, não quero ficar livre, então o patrão o levará diante de Deus, fará com que ele se encoste na porta ou nos batentes e lhe furará a orelha com uma sovelha. Aí ele se tornará seu escravo para sempre. Se alguém vender a filha como escrava e esta não sairá como saem os escravos, se ela desagradar o patrão a quem estava destinada, este deixará que a resgatem. Não poderá vendê-la a estrangeiros usando de fraude para com ela. Se o patrão destinar a escrava para o seu filho, este a tratará conforme direito das filhas. Se o patrão tomar uma nova mulher, ele não privará a primeira de comida, roupa e direitos conjugais. Se ele não lhe der essas 3 coisas, ela pode ir embora sem pagar nada. Quem ferir uma pessoa e lhe causar a morte, torna-se réu de morte. Se não foi intencional, mas permissão de Deus que lhe caísse em suas mãos, eu marcarei para ele um lugar onde possa refugiar-se. Mas se alguém de caso pensado atentar contra o seu próximo para o matar, então você o arrancará até mesmo do meu altar, para que seja morto. Quem ferir seu pai ou sua mãe, torna-se réu de morte. Quem sequestrar um homem para vendê-lo ou ficar com ele, torna-se réu de morte. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, torna-se réu de morte. Se houver uma discussão entre 2 homens e um ferir o outro com uma pedra ou um murro e ele não morrer, mas ficar de cama, e se ele se levantar e andar, ainda que apoiado na bengala, então aquele que feriu será absolvido. Pagará somente o tempo que o ferido tiver perdido e os gastos da convalência. Se alguém ferir seu escravo ou escrava a pauladas
e o ferido lhe morrer nas mãos, aquele será punido. Porém, se sobreviver 1 dia ou 2, não será punido, pois aquele foi comprado a dinheiro. Numa briga entre homens, se um deles ferir uma mulher grávida e for causa de aborto sem maior dano, o culpado será obrigado a indenizar aquilo que o marido dela exigir e pagará o que os juízes decidirem. Contudo, se houver dano grave, então pagará vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida e golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou escrava e cegar, dará liberdade ao escravo em troca do olho. Se quebrar um dente do escravo ou da escrava, lhe dará liberdade em troca do dente. Se um boi chifrar um homem ou mulher e lhe causar a morte, o boi será apedrejado e ninguém comerá da sua carne. O dono do boi será absolvido. Se o boi já chifrava antes e o dono foi avisado e não o prendeu, o boi será apedrejado e o dono será morto. Se lhe for exigido resgate, então pagará o que exigirem dele e em troca de sua vida. A mesma norma será aplicada quando o boi chifrar um menino ou menina. Se o boi ferir um escravo ou escrava, o dono do escravo ou da escrava cobrará 300 gramas de prata e o boi será apedrejado. Se alguém deixar um poço aberto ou cavar um poço e não o tapar e nele cair um boi ou jumento, o dono do poço pagará assim. Restituirá em dinheiro ao dono do animal e o animal morto será seu. Se o boi de alguém ferir o boi de outra pessoa e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o dinheiro e dividirão entre si o boi morto. Contudo, se o dono sabia que o boi já chifrava desde algum tempo e não o prendeu, pagará boi por boi, mas o boi morto será seu. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e os abater ou vender, devolverá 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Se o ladrão for surpreendido arrombando uma casa e sendo ferido morrer, não será caso de homicídio culposo. Contudo, se o ferir à luz do dia, será caso de homicídio. O ladrão restituirá e, quando não tiver com o que pagar, será vendido para compensar o que roubou. Se o boi, junto ou ovelha roubados forem encontrados vivos na mão do ladrão, ele deverá restituir o dobro. Se alguém estraga uma roça ou uma vinha porque levou seu rebanho a pastar na roça alheia, deverá restituir com o melhor da sua própria roça ou vinha. Se um fogo se alastrar pelos espinheiros e queimar os feixes de trigo, a plantação ou roça, o responsável pelo evento pagará todos os danos. Se alguém confiar ao seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e isso for roubado da casa deste, então, se o ladrão for descoberto, este pagará em dobro. Se o ladrão não for encontrado, o dono da casa será levado diante de Deus para jurar que não se apossou do bem alheio. Em crimes contra a propriedade, quando estiver em jogo um boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro objeto perdido do qual se diz, isso é meu, a causa será levada diante de Deus, e aquele que Deus declarar culpado pagará ao outro em dobro. Se alguém confiar ao seu próximo um jumento, boi, ovelha ou qualquer outro animal, e este morrer, ficar aleijado ou fugir sem que ninguém veja, então a questão se resolverá por meio de juramento ao Senhor, a fim de provar que um não se apossou das coisas do outro. O dono aceitará o juramento e não haverá restituição. Contudo, se o animal tiver sido roubado diante de seus olhos, deverá indenizar o dono. Se o animal tiver sido dilacerado por uma fera, o animal dilacerado será levado como prova e não haverá restituição.
Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, então deverá pagar. Mas se o dono estiver presente, não haverá restituição. E se o animal tiver sido alugado, então se pagará ao dono o preço do aluguel. Se alguém seduzir uma virgem solteira e se deitar com ela, pagará o dote e se casará com ela. Se o pai dela não quiser dá-la, o sedutor pagará em dinheiro, conforme o dote das virgens. Não deixarás viver aquela que pratica a magia. Quem tiver relação sexual com algum animal será réu de morte. Quem sacrificar a outros deuses além do Senhor será entregue ao anátema, ou seja, será considerado um amaldiçoado. Não explore o imigrante, nem oprima, porque vocês foram imigrantes no Egito. Não maltrate a viúva e nem o órfão, porque se você maltratar e eles clamarem a mim, eu escutarei o clamor deles. Minha ira então se inflamará e eu farei vocês perecerem pela espada. As mulheres de vocês ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive do seu lado, você não se comportará como um agiota. Vocês não devem cobrar juros. Se você tomar como penhor o manto do seu próximo, deverá devolvê-lo antes do pôr do sol, porque ele se cobre com um manto que é a veste do seu corpo. Como iria cobrir-se ao dormir? Caso contrário, se ele clamar a mim, eu o ouvirei, porque eu sou compassivo. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe um chefe do seu povo. Não trate em oferecer em abundância e de sua fartura. Não atrase, em oferecer de abundância e de sua fartura. Entregue a mim o seu filho primogênito. Faça o mesmo com seus bois, ovelhas. A cria ficará com sua mãe durante 7 dias. No 8º dia, você a entregará para mim. Vocês são consagrados a mim. Não comam carne de animal que tenha sido dilacerado no campo. Joguem para os cães. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nossa, eu acho que daqui para frente agora tem muita dúvida, será que não? Será que você aí do outro lado ficou com dúvida? A gente vai recapitular tudo devagarzinho, mas também se tiver alguma dúvida, irmão, pode passar para mim aqui através do WhatsApp que a gente tenta responder junto. Não sei se eu sei de tudo, com certeza não sei, mas vamos estudar juntos. Já no final do capítulo 20, né, a lei sobre o altar, o Senhor fala que continua desmiuçando os 10 mandamentos, né? Se você prestar atenção, esses problemas aconteciam muito na comunidade de Israel e todos eles iam para Moisés resolver. Então ele resolveu criar, junto com Deus, claro, a lei. Mas se lembre que essa lei que foi dada por Deus, ela só foi colocada em papel, digamos assim, papel não, porque o papel só foi inventado em 1500, lá na época de Gutenberg, né, com a prensa, mas escrito, né, que antigamente era escrito em couro de animais, a Torá, né, só foi colocado lá na frente, na época do rei Salomão. Então essas histórias eram passadas de pai para filho. Há um risco muito grande com essa leitura dela ter sido mal interpretada, tá, gente? É por isso que Jesus corrigiu algumas coisas lá na frente, dizendo que o pessoal interpretou errado, mas que não era assim que Deus queria. Assim nós vimos aí a questão do divórcio, né? Quando o pessoal fala, mas Moisés mandou fazer assim, mandou dar o divórcio da mulher. Jesus disse, Moisés falou assim por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim que o Pai desejou. Então há algumas coisas que quem coloca aqui não é Deus propriamente dito, mas sim Moisés, não é? Você vê ali a questão da pena de morte, né? Aqui Moisés ele já autorizava a pena de morte. Mas vamos por parte, tá? Primeiro vamos falar da lei do altar,
que está aí no finalzinho do capítulo 20, né? Diferente dos outros deuses que exigiam palácios e altares com pedra polida de cinzel e tudo, o Senhor não queria. O Senhor pediu para si mesmo um altar simples de terra, não é? Por aí você já começa a ver quem é o Senhor. Que o Senhor é um Deus, que Deus é um Deus simples, não é? Deus é um Deus simples. Olha aí, refazendo a leitura de Êxodo 20, capítulo 22, versículo de 22, aliás, versículo 24. Faça para mim um altar de terra, para oferecer sobre ele seus holocaustos e sacrifícios de comunhão, ovelhas e boi. Nos lugares onde eu quiser lembrar o meu nome, eu virei e o abençoarei. Eu virei a você e o abençoarei. Tá vendo? O Senhor não queria coisas luxuosas, mas Ele queria um lugarzinho para o momento de oração para Ele, né? No capítulo 21, nós vemos sobre a lei dos escravos. É importante você entender aqui que os escravos de Israel eram diferentes tipo dos escravos da África. Os escravos de Israel, eles mesmos se escravizavam, né? Por problemas de dívidas. Digamos, ele vai criando dívida, e chega uma hora que não tem mais como pagar. Então, como é que ele paga essa dívida? Ele e a sua família começam a servir os outros como escravos, entendeu? Essa prática já vem lá do Egito, mas o Senhor a aperfeiçoou, dizendo o seguinte, que depois de 7 anos de trabalho, ele deveria ser liberto. Eram assim que eram os escravos em Israel, até a época de Jesus, a época de Paulo. Era diferente dos escravos da época do descobrimento do Brasil, não é? Era muito diferente. E o Senhor não permitia judiação com os escravos. Ele dizia, né? Se você cegar um escravo, judiando dele, ele ganhará a sua liberdade em troca do seu olho. Se você quebrar um dente de um escravo seu, ele ganhará a sua liberdade. Se vier com a esposa e os filhos, quando for embora, também levará a esposa e os filhos. Mas se a esposa e os filhos forem dos servos do dono dele, então esses ficarão. O Senhor tentava ser justo nessas inspirações a Moisés, apesar de que nós ainda somos falhos, né? Mas havia muita coisa justa aqui nesse caso de Moisés. E aí vem a parte do homicídio, né? Quem ferir uma pessoa, ele causar morte, torna-se réu de morte. Quer dizer, deveria morrer, né? Deveria morrer aquele que mata alguém. Isso contradiz um pouco a história de Caim e Abel, vocês não acham? Que Caim matou Abel e Deus não permitiu que as pessoas matassem ele. Assim mesmo, o mandamento da lei de Deus é bem curto. Ele diz simplesmente não mate. Aí não é estranho Deus dizer não mate e aqui na frente Moisés já mudar a história, não é? Moisés era humano, gente. Ele fazia aquilo que ele achava que devia fazer. Mas nesse ponto ele estava errado. Né? Nesse ponto ele estava errado. Esse era mais um dos pontos que ele estava errado. Essas inspirações dele de olho por olho, dente por dente, eles pegaram, né, das histórias de uma época lá na frente, que nem aconteceu ainda nessa parte da Bíblia, lá na frente, quando eles foram escravos da Babilônia. Quando eles foram escravos da Babilônia, havia um negócio chamado Código de Hammurabi, que era justamente isso aí, olho por olho, dente por dente, na Babilônia. E lá eles, Nabucodonosor, né, que era o imperador na época lá, o rei da Babilônia, ele usava muito esse código, o Código de Hammurabi. Se você matou, se você feriu alguém, você deve ser ferido do mesmo jeito. Se você matou o filho de alguém, também o seu filho será morto. Essa não era uma lei de Deus, era uma lei humana, não é? De vingança, na verdade. E ela foi colocada na Bíblia como a lei de Deus na época de Salomão e atribuída a Moisés. Mas não temos certeza se realmente foi Moisés que disse isso, e muito menos inspirado por Deus, porque contradiz os outros mandamentos. Lembre-se que nós estamos fazendo um estudo bíblico, então a gente está olhando a Bíblia com um senso crítico, né?
Aí ali fala dos problemas com os animais, com os bois, não é? Da questão das indenizações, dos roubos e falamos também da questão dos dotes, né? Não deixarás viver aquela que pratica magia. Olha aí de novo aquela questão vindo aí da pena de morte. Capítulo 22, versículo 17. No capítulo 22 ainda, no versículo 1, diz assim: se um ladrão for surpreendido arrombando sua casa e sendo ferido morrer, não será caso de homicídio culposo. Quer dizer, se você matar um ladrão que está na sua casa, que está assaltando a sua casa, ele for ferido e morrer, você não será condenado. De fato, né? O objetivo da gente quando alguém invade a nossa casa não é matar ninguém, é se defender, não é? Mas na luta, o outro pode morrer, como eu tinha falado já na questão dos 10 mandamentos, quando a gente estudou a pena de morte, não é? Há uma diferença entre você matar com intenção e você se defender e por acidente matar alguém. É isso que ele está dizendo aqui. Se um ladrão for surpreendido arrombando uma casa e sendo ferido morrer, não será caso de homicídio culposo. Muitas pessoas usam às vezes esse texto para disseminar ódio, sabe? Houve uma época no Brasil, graças a Deus não vimos mais, eu espero que tenha acabado, que eles pegavam esses ladrõezinhos que eram pegos, às vezes roubando celular, às vezes roubando mercadinho, às vezes roubando alguma coisa, e eles amarravam ele num poste, aqui no Brasil, viu gente? Isso até uns 2 anos atrás. Amarravam ele no poste e surravam bastante ele, surravam mesmo, judiavam de tirar sangue mesmo, sem roupa nenhuma, amarravam uma pessoa num poste e batiam muito nele. E se a polícia não chega para salvar o bandido, olha que coisa. Se a polícia não chega para levar o bandido para a cadeia, ele teria sido morto, porque todo mundo que passava se achava no direito de bater. Mas aí eu fico com aquele pensamento como de Jesus, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Será que você também, aí que está do outro lado me ouvindo, nunca cometeu erros? Não é? E se o Senhor fosse fazer com você aquilo que você acha que deve fazer com os outros? Porque eu vi muita gente se pronunciando na internet, apoiando esse tipo de atitude, inspirados até por esse texto, viu? Dizendo como quem quisesse dizer que Deus estava aprovando esse tipo de coisa. Jamais, minha gente, jamais Deus apoiaria esse tipo de coisa. Jamais. Não estou aqui para discutir ideologia, né? Cada um tem a sua ideologia, mas Deus tem os seus filhos, e mesmo que ele fosse um ladrão, eu também não estou aqui defendendo bandido, mas a gente não tem direito de amarrar uma pessoa num poste sem roupa nenhuma e começar a batê-lo, agredi-lo e até matá-lo. A gente não tem direito de fazer sobre isso, especialmente o brasileiro, né? Porque o brasileiro, ele é mestre nos seus arrumadinhos, nos seus ajeitadinhos, né? Então ele sempre acaba fazendo alguma coisa errada nesse Brasil. Sempre. Seja de bater o ponto para um amigo, para salvar um amigo de um problema, seja furar uma fila quando encontra um amigo e pedir a ele para pagar suas contas porque não quer ficar na fila demorando. Ele sempre faz alguma coisa errada, até de passar um sinal vermelho, não é? Até de se aproveitar de uma situação e vender uma coisa 500 vezes mais cara do que ela realmente é. Enfim, nós brasileiros sabemos bem como é a situação por aqui. Então, assim, a gente não tem moral nenhuma para querer julgar uma pessoa destilando ódio desse jeito. Mas eu lembro que na televisão, no rádio, todo mundo comentava sobre isso na época. E, gente, pelo amor de Deus, isso aí é um absurdo sem tamanho. E Deus jamais aprovaria uma coisa dessa. Esse tipo de coisa parece coisa de sociedade que não tem lei. E aí nego acha que tem o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Mas lembre-se do que o Senhor disse. Jesus que disse, viu? Se você julga o outro sem misericórdia você será julgado. Com a mesma régua que medir o outro, você será medido. Então, assim, não pense que fazendo uma coisa dessa com uma pessoa, você ficará sem a sua recompensa não, viu?
Tem uma parte aí, a partir do versículo 15 do capítulo 22, que fala sobre a proteção da mulher, né? Se alguém seduzir uma virgem solteira e se deitar com ela, pagará o dote e se casará com ela. Essa questão do dote, ela muda muito na Bíblia e também nas gerações, né? Antigamente, quem pagava o dote, na Idade Média, era o pai da noiva. O pai da noiva pagava um dote para o noivo. Esse dote era a herança que ela tinha direito, não é? Caso o pai morresse, ela tinha direito a uma herança. E essa herança era entregue ao marido para eles começarem a vida. Então, de uma certa forma, era até justificável. Na época de Santo Antônio, elas não tinham condições, muitas mulheres não arrumavam casamento porque os pais eram muito pobres e não tinham condição de dar um dote para os noivos, não é? E aí Santo Antônio foi considerado santo casamenteiro porque volta e meia ele conseguia patrocinadores, pessoas boas, católicas, que davam esse dinheiro para as meninas pobres como dote, né? E aí ele foi considerado santo casamenteiro por conta disso aí. Mas o objetivo não era o casamento das meninas, mas sim ajudar os pobres, como ele sempre fez como franciscano, né? E já aqui na Antiguidade, né, no Antigo Testamento, era o contrário. Quem pagava pelo dote era o noivo. O noivo pagava ao pai da menina um dote, não é? Bem diferente do que geralmente tem. Hoje não tem nada disso, né? Não tem nada disso, graças a Deus. Aí, aqui fala muita coisa ameaçando morte. E a gente vê que isso aqui não tem muito para falar sobre Deus, né? Não tem muito a cara daquilo que o Senhor manifestava. Olha o que diz no versículo 21 do capítulo 22. Não maltrate a viúva nem o órfão, porque se você os maltratar e eles clamarem a mim, eu escutarei o clamor deles. Minha ira então se inflamará e eu farei vocês perecerem pela espada. As mulheres de vocês ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Aqui a gente vê mais traços de Deus do que nas outras questões, né? Porque aqui ele está falando de justiça e de caridade. Gente, o que você precisa entender é o seguinte: esses 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Pentateuco, eram histórias passadas de pai para filhos, eram histórias de família. Na época do Mar Vermelho aconteceu assim, entendeu? O primeiro livro da Bíblia, na verdade, foi o Êxodo, que é o livro mais contado sobre a história do povo da libertação do Egito. Esse era contado sempre no dia da celebração da Páscoa. Eles reliam esse livro, contavam, né, nas famílias essas histórias, porque assim pediu o Senhor desde a época da libertação do Egito. E enquanto eles estavam no deserto, Moisés os evangelizava contando a história da criação do mundo e também a história dos patriarcas. Cada família tinha uma história. Depois juntou-se todas essas histórias num livro, lá na época do rei Salomão, como eu falei para vocês. Na época em que Israel começa a ser um grande país, pela primeira e única vez na sua história, Israel se torna um grande país, um reino admirável e rico, por causa de Davi e de Salomão. Só aí é que começa a se escrever alguma história. Então, antes disso, essas histórias eram passadas de pai para filho. Então, muitas histórias estão misturadas. Sabe aquela história do telefone sem fio? Que alguém conta uma coisa para você, você conta para o outro conta para o outro. Quando chega lá no final, a história está totalmente distorcida. A história da Bíblia é mais ou menos assim. Algumas histórias são bem guardadas, como a história da travessia no Mar Vermelho. Outras já vão se misturando com outras coisas. É o caso dessas aqui, que falam muito sobre pena de morte. Mas aqui e acolá você vê resquícios de Deus misericordioso como ele realmente é. Olha só o que diz aqui, ó.
Versículo 24 do capítulo 22. Se alguém emprestar dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao seu lado, você não se comportará como um agiota. Aqui parece coisa da misericórdia do Senhor, sabe? Aos poucos você já tem uma experiência com Deus e vai vendo o que realmente é de Deus e o que não é. Você não deve cobrar juros. O versículo 25 diz: se você tomar como penhor o manto do seu próximo, deverá devolvê-lo antes do pôr do sol, porque ele se cobre com o manto que é a veste do seu corpo. Como iria cobrir-se ao dormir? Veja o Senhor preocupado com o pobre, o Senhor preocupado com a dignidade humana acima do lucro, né? Acima do lucro, a dignidade humana. Caso contrário, se ele clamar a mim, eu o ouvirei, porque eu sou compassivo. Olha aí. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe um chefe do seu povo. Aqui nós vemos realmente coisas que parecem mesmo ser ditas por Deus, não é? Não se atrase em oferecer de sua abundância e de sua fartura. Entregue a mim o seu filho primogênito. Aqui lembra que os primeiros filhos eram sempre consagrados ao Senhor. A gente fica por aqui com o programa de hoje. Não sei se você está gostando aí do nosso estudo bíblico. Gente, esses dias eu não tive muito bem, mas assim que possível eu vou atualizar o nosso canal do YouTube e voltar a colocar todos esses estudos bíblicos que você escuta aqui à tarde, tá? No nosso canal do YouTube, para você rever outras vezes. Então pode ir lá, que esses dias eu vou me dedicar a isso, com fé em Deus, se assim o Senhor me autorizar e permitir, tá? E aí você pode rever tanto esse estudo quanto outros lá. E a gente está estudando desde o Gênesis, viu? Tem coisas preciosíssimas lá. E nessa brincadeira nós vamos ler a Bíblia toda, com fé em Deus. Tchau, gente! Deixa eu ir embora, você fica agora com um especial de Padre Zezinho. Um super especial de 1 hora para você.